Fala aí, pessoal, estamos ao vivo para a nossa live de terça-feira, dia 14/7, às 21 horas, hoje exatamente às 21 horas. Nós estamos aqui para a nossa live especial com a convidada nossa especial também, que é a Daniele Kimura, que vai explicar para a gente, vai falar tudo que ela sabe sobre seguros, né? Ela veio com essa incumbência aqui para a nossa live, compartilhar aí tudo que ela sabe, mais um pouco, e você fique à vontade para fazer os seus questionamentos, as suas perguntas nessa live. Peço a você aí que compartilhe a live, porque é um tema importante aí para todos os brasileiros, por que não para demais latinos também, né, que compreendem de algum modo a língua portuguesa. É um tema muito importante para todos que estão aqui no Japão, né? Pertinente, que o seguro, geralmente as pessoas não dão valor para o seguro quando pensam em pagar o seguro. Geralmente dão mais valor, de fato, quando sente a necessidade de ser segurado em algum âmbito, seja na vida, na saúde, no patrimônio, né? Então, hoje essa live é especial, peço para você deixar aí o seu link, porque o link ajuda também a compartilhar, o comentário ajuda a compartilhar, e o seu compartilhamento propriamente ajuda também a compartilhar esse conteúdo que é pertinente, é importante para o brasileiro no Japão, para a comunidade aí estrangeira, né? Brasileiros e demais latinos que compreendem o nosso idioma. Beleza? Eu dou boa noite para todos vocês que estão aqui. Já temos aqui a nossa audiência aqui. A Pamela, eu consigo visualizar ela aqui com a gente aqui no retorno aqui. E a Daniele Kimura, muito obrigado, Daniele, mais uma vez pela participação aqui na nossa live. E eu já passo aí o bastão nessa corrida inicial para você complementar. Antes da gente levantar o voo aqui na nossa live, aí você faça as suas apresentações, enquanto isso dá tempo do pessoal Sim. ir entrando aí. Bom, boa noite a todos que já estão assistindo, que vão começar a assistir agora, né? Meu nome é Daniele Kimura e eu trabalho como consultora de seguros aqui em Tóquio e também na região aí de Shizuoka, Aichi, e também na região de Kanto em geral. Bom, obrigada de novo, Marcelo, né, pela oportunidade de poder falar aqui nesse assunto de seguros mais uma vez aqui no seu canal, né? Muito obrigada. E, bom, eu comentei com o Marcelo outro dia, né, que com essa situação do corona também muitas pessoas estão mais começando a se interessar um pouquinho mais nesse assunto de seguro e também comparando com algum tempo atrás, as pessoas estão mais cientes, né, dos benefícios do Shakai, do Kokumin, ou na verdade, pelo ponto de vista, pode-se falar até falhas do seguro público, né? Então, as pessoas têm estado bem atentas a essas informações. Então, é um prazer poder estar aqui compartilhando o que eu tenho aprendido com esse meu trabalho, né? E, bom, eu já vou deixar falado aqui, né, que quando a gente começa a falar de seguro, às vezes eu tenho que dar exemplos, tenho que falar de coisas que às vezes não são muito, assim, uns assuntos que não são tão agradáveis, Sim. né? Mas É disso que a gente gosta. Ah, é? Oh, O então povo, ainda eu bem, falo né? assim, a gente como ser humano, você vê o que assuntos desagradáveis geralmente é o que tem mais audiência Né? Então nas vamos esperar que emissoras e tal. tenhamos Eu muita coloco. audiência aí. Mas espero que vocês, né, levem isso no meio na esportiva, assim, porque quando a gente fala de seguro, a gente não pode fugir de morte, doença, acidentes, essas coisas, né? Mas por ser um assunto desagradável, às vezes, as pessoas não costumam parar para falar isso com a família, né? Então, eu espero que essa live seja uma oportunidade de vocês poderem dar uma paradinha e aproveitar para pensar nesses assuntos também. Sim. Perfeito. Ô, Daniela, o pessoal já está entrando aqui, a gente já tem uma audiência aí já considerável aqui para a nossa média, então eu solicito aí o pessoal que já encaminhe a sua dúvida, você que paga seguro, seguro de carro, seguro de vida, seguro médico, o próprio seguro aí obrigatório, que é através aí do seguro de saúde, né, que é através ou da parte do Kenko, do Shakai Hoken, ou o Isso. próprio Kokumin Hoken, né, que é voltado para a questão da saúde, que de certo modo é um seguro também, né? Vai te segurar Isso.
50% dos gastos médicos hospitalares. Então, eu solicito a você aí que deixe a sua pergunta, seu questionamento e compartilhe essa live aí, por favor, com os seus amigos, né? Beleza? Ô, Daniele, pode ficar à vontade aqui para poder... Tá bom. Bom, então, hoje, né, nós colocamos como parte do tema, né, o seguro como forma de proteção da família e dos seus bens. É bom, a maioria das pessoas, quando eu pergunto por que que ela entrou no seguro, ou por que que ela quer entrar no seguro, a maioria fala, para poder deixar alguma coisa para a família, né, ou, por exemplo, não deixar muita conta, ou aliviar, né, algum problema financeiro caso aconteça alguma coisa comigo. Então, no caso, seria para proteger a família, né? Por isso que eu coloquei esse tema. Isso é muito correto, né? Isso é muito correto e talvez seja uma das questões, assim, uma das razões que é mais fácil a gente imaginar, né? Mas muitas vezes não notamos que ter um seguro de vida também pode proteger os seus bens, né? Como o Marcelo comentou na mini live que ele fez hoje à tarde, não sei se todos assistiram, né? Mas assim, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que vão assistir a live, também acompanham bastante essa página do Marcelo, então já devem estar fazendo alguma coisa, né, investindo no seu futuro ou pensando em fazer alguma coisa para o futuro. Mas não adianta só você pensar no futuro se antes disso, antes de você terminar de fazer esse investimento, né, chegar no seu goal lá na frente com esse investimento, né, com essa poupança, né, não adianta se antes acontecer alguma coisa com você, que você precise de dinheiro, né, e nos piores casos precisar usar esse dinheiro que você estava investindo, né? Então, algumas vezes acaba, né, se você tem o dinheiro só no investimento, né, se você precisar liquidar ele, às vezes, né, acaba perdendo o dinheiro, que eu acho que nesse ponto o Marcelo pode dar mais exemplos específicos assim depois, né? Então, tendo um seguro de vida protege não tanto a sua família, como também os seus bens. Então, por isso que eu acho que é muito importante mesmo a pessoa que, né, que já está fazendo, eu já estou, né, fazendo o meu dinheiro trabalhar de tal forma, etc. Mas também é importante pensar no agora, né, não só nos sonhos, né? E para fazer isso é importante lembrarmos também que uma doença, um acidente, né, ou a morte nunca escolhe a hora. E então esses incidentes Por isso não que é vão usado, por isso que é usado o termo sinistros, né? Ou emergência, né? Exatamente. Eu não costumo usar essa palavra sinistro, porque é uma coisa que eu também Você não acha meio costumo sinistro? falar, então eu acabo esquecendo da palavra. Ah, tá. Mas quando se fala em seguros, né, sempre fala sinistro, das ocorrências Sim. em que a seguradora teria que pagar os benefícios, né? Mas para uma fácil, uma melhor compreensão para todos aí, eu sempre já uso o termo morte mesmo, tá? É, Então, já espero vai que mais todos não direto. se importem. Sim, sim. É. Então, esses incidentes, né, esses acidentes, mortes, etc., não vão esperar você ter concluído esse seu investimento, né, feito uma poupança que garanta a segurança financeira da sua família, né? E se você não estiver preparado para o agora, para uma crise, né, que pode acontecer hoje ou amanhã, você não vai estar protegendo nem a sua família, nem os seus bens, né, e nem o seu futuro, no caso. E daí, então, por isso que é importante você compreender um pouquinho, né, pelo menos o básico de como que funciona o seguro, porque daí compreendendo como que funciona, quais são os benefícios, etc., você pode tomar uma decisão correta ali para a sua situação, né? Então, bom, como eu falei antes, né, as pessoas estão começando a se interessar mais em seguros, Sim. né, e muitas pessoas estão procurando, né, por informações. Então, comparando com algum tempo atrás, a situação, né, falar, seguro, não quero, né, não vou usar isso, para que eu vou gastar dinheiro Aham, com isso? Isso mudou um pouquinho, né? sim. Então,
Bom, hoje, para vocês poderem entender um pouquinho mais do sistema do seguro, eu vou, primeiro falar, né, do tipo de categoria, dos tipos mesmo de seguro em relação às suas características básicas, né. Isso, não só tem a ver com seguro de vida e seguro médico, que é o assunto principal de hoje, mas também o seguro de casa, seguro de imóvel, né, no caso, seguro de carro, etcétera. Certo. Então Daniele, antes de você prosseguir, deixa eu dar só uma boa sim. noite para o pessoal que está aqui com a Ah, gente. sim. Ele deu boa Uhum. noite, que é a Pamela Oshima, né, a Deia Wakuda, o Jarleno Júnior, o Anuraku Izumi, o Akira Yamazaki, Sibeli e Viviane aqui, que estão com a gente, são o pessoal que deu boa noite, é o pessoal que Boa deu boa noite noite. aqui para a gente aqui. E temos mais pessoas que estão nos assistindo. Pessoal que está nos Sim. assistindo, peço a você, deixa o seu boa noite aí para a gente estar retribuindo. Deixa a sua pergunta aí relacionada a seguro. A Daniela é especialista em seguro aqui no Japão, trabalha em grande seguradora, que por força maior não pode É, falar o nome, isso por também não força pode maior. falar, senão eu sofro processo aqui civil e penal, então eu não estou afim de fazer. Mas ela é de uma grande seguradora e depois vocês podem até procurar ela para qualquer trâmite relacionado a seguro. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui no comentário que ela vai estar respondendo aí para vocês, beleza? Daniela, por Isso. favor, pode prosseguir. Ok, então, primeiramente eu vou falar, né, como eu falei antes, das características básicas de todos os seguros, né. Bom, primeiro sobre a categoria desses tipos de seguro, essa categoria ou tipo, como eu falei, é relacionado a todo tipo de seguro que são vendidos aqui no Japão. E existem somente 3 tipos. Então, você lembrando desses 3 tipos, né, aprendendo esses 3 tipos hoje, né, se você já tem um seguro qualquer, você, indo lá na sua pólice, né, vai saber primeiramente qual tipo desses 3 que é. Então, o primeiro é chamado em japonês de Teiki Hoken, que é o seguro temporário, né, take quer dizer que tem um tempo pré-determinado e Hoken é seguro. Então como que ele funciona? Do momento que você contrata o seguro até essa data ou essa idade que você determinar na hora do contrato, é a validade dele. Então, se acontecer alguma coisa durante esse termo, ele vai te garantir aquele valor X de benefícios. Só que daí chegou essa data determinada, passou um dia, não existe mais nada, você já não tem mais o seguro, né. Então ele tem essa data determinada, mas o lado bom dele é que ele costuma ter um benefício bem alto, né, em relação ao preço que você vai pagar. Então para quem quer garantir um valor, né, razoavelmente grande para ter a segurança total da sua família, mas, né, não, ainda tenho filhos na escola, né, eu vou ter gasto aqui no futuro e não posso pagar tanto assim num seguro de vida, por exemplo, eu recomendo esse Take Hoken, né, que é que tem um benefício maior por um preço razoavelmente baixo. Tá? Esse daí então é o primeiro, que é o Take Hoken. E daí o segundo é o Yoro Hoken, que Yoro quer dizer que ele vai te trazer um benefício na sua, quando você estiver mais idoso, digamos assim. Então, traduzindo mais ou menos, assim, no conhecimento dos brasileiros, né, principalmente, é o seguro de previdência privada. É como se fosse uma previdência privada. Então, tanto quanto o Take Hoken, quanto esse Yoro Hoken, que é o seguro de previdência privada, ele vai ter esse tempo determinado de validade, ou no caso do Yoro Hoken, que é de previdência, o tempo de contribuição, né. Enquanto está dentro desse período, ele também sempre vai servir como um seguro de vida, né, que eu vou falar mais depois o que o seguro de vida cobre. Mas enfim, quando acabar essa data, quando chegar essa data, a diferença entre o Take Hoken, que se acaba, fica zero, o Yoro Hoken, que é o de previdência, vai começar a te trazer benefícios financeiros, ou seja, você vai recebendo as parcelas da aposentadoria, né. Então essa é a maior diferença entre o Take Hoken e o Yoro Hoken.
mesmo tendo uma validade, né? O Teiki Hoken é mais barato, mas depois zera. O Yoru Hoken é um pouco mais caro, ou talvez bem mais caro, né? Mas depois ele te retorna mais ou menos um 100% do que você investiu até lá naquele ponto. Então, isso daí era o segundo. E daí o terceiro, que é a categoria final, né? A última categoria, seria o Shushin Hoken, que é o seguro de vida inteira. Shushin quer dizer vida inteira. Então, ele foi criado para ter opções, né, para cobrir a vida inteira, porque a gente nunca sabe quando a gente vai morrer, não é verdade? Então, né? Então, às vezes, Ainda bem, Daniel. pois é, né? Então, né, como a gente nunca sabe quando vai morrer, é melhor ter a garantia, né, para todo o tempo que a gente corre esse risco, né? Então foi feito o Shujin Hoken para isso. E o Shujin Hoken, que é o seguro de vida inteira, também tem um retorno, não tão grande às vezes quanto o seguro de previdência privada, mas mesmo assim, dependendo da moeda que você vai fazer o seguro, porque existem, né, os seguros em ienes e os seguros feitos em dólar americano, principalmente agora, né, às vezes ele pode retornar 100% ou até mais, né? Mas isso também varia da idade, dos valores de benefício, né, do tempo de contribuição, etc. Mas então, o que tem retorno é o Yoru Hoken e esse Shushin Hoken. E às vezes as pessoas falam, não sei qual tipo de seguro que eu tenho, mas eles dão retorno todo ano, né? Mas esse retorno que eu mencionei que o Yoru Hoken, o seguro de previdência e o seguro de vida inteira tem, não é igual a esse retorno anual que o pessoal sempre categoriza ali, tá? Esse retorno anual seria os dividendos, que é muito comum ter naqueles seguros de cooperativa e aqueles do Estado, né? O Kenin Kyosai ou o Tomin Kyosai. Eles costumam ter dividendos, mas os seguros particulares normalmente não têm, né? Então, são essas 3 categorias que qualquer seguro aqui no Japão vai cair. Se é take, não tem retorno também, né? E tem uma validade, mas costuma ser mais barato. Yoru Hoken, que é de previdência, né? Então, se acontecer alguma coisa antes de você terminar o tempo de contribuição, ele também serve de seguro, mas depois que acabar, você começa a receber esses benefícios financeiros, ou o Shujin Hoken, que vai garantir essa segurança pela vida inteira. Certo. É... Ô, Daniele, deixa eu só dar uma boa noite de novo aqui para o pessoal que entrou posteriormente e deixou boa noite. O Rafael Kinoshita, Lucimara e Luiz Goto, o Alex Yoshito Tibana, o Yunoro Thiago e o Ricardo Aoki estão aqui com a gente aí, o pessoal que ainda não tinha dado boa noite. Boa noite, gente. Sim. Você coloca aqui, né, o Yoru Hoken e o Shushin Hoken como aqueles Sim. que, acontecendo o sinistro, você não gosta de usar o termo, né, o seguro vai fazer a cobertura. E num tempo determinado, tempo oportuno, você vai ter um retorno mensal baseado aí no pagamento que você fez, nessa capitalização que você fez com esses 2, digamos, títulos aí, essas 2 apólices aí de seguro, 2 tipos diferentes. Na sua opinião, baseado aí no contexto brasileiro, no Japão, média de renda, média de idade, qual que você acha que seria o mais adequado para o nosso público? Então, era exatamente na questão que eu ia entrar agora. Muitas pessoas, depois... Tá vendo? Então, você vê o nível da live. Adivinhando, né? Pode prosseguir, então. Quando eu explico essas 3, quase todas as pessoas me perguntam, mas qual que é o melhor? Né? Para ser sincera, nenhum é melhor, nenhum é pior que o outro. Porque em relação a seguro, né, não tanto na questão do retorno que você vai ter, quando nós estamos falando em contexto de seguro, o melhor vai ser aquele que se encaixa, né, o mais apropriado para o seu estilo de vida, né,
e no que vai trazer segurança para a sua família ou para você mesmo. Então, e isso vai variar bastante de acordo com, por exemplo, o número de pessoas da família, né? Que se você tem filhos pequenos ou se os seus filhos já estão independentes, né? Já estão morando sozinhos, tá só o casal em casa. Ou, por exemplo, se você tem os filhos pequenos, que tipo de educação que você quer dar? Porque, por exemplo, né, se acontecer com um pai de família, tem uns 3 filhos pequenos ainda, a mãe sozinha vai conseguir ter a mesma renda ou até mais para poder, né, fazer os 3 filhos irem para a faculdade, por exemplo, sozinha, né? Então, a vontade, né, dos pais, por exemplo, né, nessa questão, né, a vontade dos pais, né, que tipo de educação os pais querem dar para os filhos, né, também pode influenciar no tipo e nos valores do seguro, né? Ou se você está no Chacai Roquem ou se está no Cocominho Roquem, os benefícios que vêm do governo são diferentes, então o que você tem que preparar por conta pode ser diferente. Então, para eu dar uma resposta certa, assim, mais ou menos certa que eu digo, né, eu teria que fazer uma consultoria com todos vocês, Para saber né, o para saber exatamente qual. ciclo da vida financeira. Exatamente. É, Né, mas o que, eu vejo bastante, por experiência, assim, com os meus clientes brasileiros, é que se você tem uma renda um pouco mais baixa, o o seguro temporário, né, se encaixa melhor, porque ele acaba sendo mais barato para você, pagar todo mês, né. E se acontecer alguma coisa, é o que mais te traz benefício, um benefício maior. Então é o que mais pode proteger a sua família com um gasto menor mensal. no caso é o take, né? O Take O Roquem, take, exatamente. certo, Isso. perfeito. Só que como, né, como falamos, né, nós nunca sabemos quando que vamos morrer, nem vamos poder escolher. Então, Exatamente. né, Nem o então dia, nem que tipo de morte morrida. exatamente, né, senão Morte todos morte iam matada. entrar no seguro, né, antes dessa data, né. É verdade. Então o que é bom mesmo é você ter um combinado, né, Sim, eh, fazer o cálculo, né, do que você pode fazer com o seguro de vida inteira para garantir esses gastos quando você, né, que você vai ter ou no caso a família vai ter, se você falecer, né, e se é um valor que você quer deixar, né, nesse período todo, né, por exemplo, para a educação dos filhos, é melhor ter para todo esse tempo, né, porque se eu não gastar com os filhos, eu posso gastar depois para mim, né, cancelando e tendo esse retorno, por exemplo. Então vai depender bastante do que a pessoa quer. certo. Olha só, o Inoro Thiago está aqui com a gente, o Celso Tsuyoshi também, a Monique Romeu Júnior e o Jarleno deixam uma pergunta aqui. Qual é o Sim, mais parecido? Você colocou aí o Yoro Roken e o Xuxin, que tem aquele sim. retorno posterior, né? Um Ah, sim, benefício mesmo a ser sim. sacado, digamos assim. Uhum. E qual é o Milagrosamente, eu estou conseguindo ver aqui no meu computador aqui os comentários. Obrigado pelo bom, comentário, tá. certo? E o Jarleno coloca, qual é o mais Aham. parecido com previdência privada mesmo? Então, ele é o Yororoken, que é Certo. o seguro eu chamo de seguro de previdência privada mesmo. E tem mais as características de previdência privada. To to Exato. Todos eles é possível, né, eu sempre comenta isso daí sobre a questão dos impostos, tal, fazer a declaração de ajuste, apresentar que você paga um seguro de vida Isso. e tem um abatimento ali, porque isso faz parte de um encargo social também, né, é considerado um encargo Exatamente. social Uhum. junto ao Chacai Roquem e seguro-desemprego, né, que são ali o conjunto da Seguridade Social, dos encargos sociais que eles são deduzidos aí em folha de pagamento. Isso. Olha só, e a Lucimara já emenda aqui. Boa noite, Adilson. Ó, tem pergunta antes, eu vou por ordem aqui. O Alex Yoshito Tibana. Qual a vantagem fiscal, Captei Shinkoku, em ter algum tipo de seguro? É o que a gente que acabou, né? É o que o Marcelo acabou de falar, você, no final de todo ano, lá por outubro, novembro,
né, dependendo da seguradora, você vai receber um RAGAC ou uma carta com o papel que você tem que colar ou dar junto com o seu Kakutei Shinkoku ou o Neimatsu Chosei, né, para abater no valor do imposto, né? Sim, isso. Fazem parte aí dos encargos, né? Isso. Não chega a ser o encargo como tributo, né? Mas dá para você associar ao chamado encargo, despesas com encargos sociais, né? Isso aí. A Lucimara Luiz e Luiz Goto coloca aqui. São seguros de vida, não inclui despesas hospitalares? Nossos alunos hoje estão bem na linha aqui da Na explicação, linha da porque explicação. eu ia chegar nesse ponto agora depois, na segunda parte. Porque você falou até agora, então, desses 3 foram relacionados ao seguro de vida, né? O seguro de vida e também o seguro médico, ou o seguro, né, despesas hospitalares, que eu vou dar mais detalhes depois, ele normalmente, na maioria dos casos, se encaixa no seguro temporário. Perfeito. Então, você já está na linha para falar sobre isso, né? Exato, então, isso. eu vou colocar uma outra pergunta aqui, que é a última que a gente tem aqui, que é do Inuro Thiago aqui. Quais os medos e dúvidas das pessoas para não fazerem seguro com você? Medo de fazer seguro com a Daniela. Nossa, é uma pergunta bem... A pergunta é bem capciosa essa aí, por parte do nosso caro Thiago, né? Por que as você pessoas não teriam gostaria medo de... Eu gostaria até de perguntar por quais razões você não faria um seguro. Vamos lançar uma enquete aí. Não, por quais razões você não faria um seguro, a gente pode até contar a explicação. Agora, de não fazer o seguro com você, assim, né? Olha, eu não estou conseguindo encontrar. Sim. Não, mas... Não, mas vamos deixar, verdade, então, no termo assim, por quais os medos e dúvidas das pessoas de não quererem fazer o seguro? Exato, né? Eu vou com você. Bom, muitas vezes o que eu encontro, assim, não vou fazer agora, né? E esse de não vou fazer agora, às vezes é porque a pessoa ainda não sentiu a necessidade, ou muitas vezes simplesmente ela não entende muito de seguro e, né, só tem algumas informações restritas, né? Só partes dessas informações, dessas muitas informações que, né, ficam assim mesmo no Face ou de boca a boca, costuma, né, falar, tem um seguro tal, mas às vezes isso pode não se encaixar na situação daquela pessoa e ela achar que então seguro não é uma coisa boa para mim, né? Então muitas vezes essa falta de informação que eu vejo, né, que foram as razões para a pessoa não ter feito um seguro até agora, né? E muitas vezes é simplesmente uma dificuldade financeira, né, que a pessoa não tem mesmo o capital para, né, investir num seguro. Todo mês está sendo Exatamente. deduzido da conta bancária dela. Isso, porque é mesmo uma coisa de longo termo, né? Não é só pagar uma vez e pronto, acabou. Né? Então, tem mesmo que pensar direitinho quando você for fazer para não pesar, né, no seu bolso, porque não adianta você pagar um seguro maravilhoso que cobriria qualquer coisa se você não pode pagar a luz, não pode pagar aluguel, né, no dia a dia. Então, por isso que nós fazemos essa consultoria. Como diz a sabedoria popular, você não pode desvestir um santo para vestir o outro, né? Exatamente. É a mesma coisa aí, a questão do... Você tem que ir um que caiba no teu bolso, mas ao mesmo tempo tente ao máximo possível fazer uma cobertura adequada para você e para a sua família. Eu acho que ele foi direto ao ponto aqui, né? Sim, o Thiago colocou aqui. Saber isso é muito importante para fazer o seu marketing. O Thiago mexe com isso aí, ele já está vamos fazer uma aula com ele. Isso. É que, na verdade, né, por forças maiores, eu não posso fazer muito marketing aqui nas redes sociais. Oi, Inoro, você talvez não pegou a explicação anterior. A Daniele, por força contratual, não pode nem citar o nome da seguradora para a qual ela trabalha.
eu só posso falar que é uma grande seguradora de alcance internacional aí, e com ramificações aí em diversos países, inclusive o Brasil também, né? É isso, Daniel? Exatamente. Para Beleza. quem tiver interesse, né, em saber, pode me mandar uma mensagem direta que lá eu posso responder. Podemos falar, começa com PR, tem a ver também, né? Tem a ver, Tem, então. tem a ver. Beleza. Olha só, agora o Jarleno Júnior ele quer ir direto ao ponto. Vamos Aham, direto ao ponto. Quanto custa um seguro hoje, médio, mais ou aham. menos? Bom, como eu falei, né, vai depender do tipo de benefício, do valor do benefício, do tipo de seguro, e de tempo de contribuição e da idade da pessoa. Sim. Mas a média para você ter uma segurança razoavelmente boa, tanto em termos de seguro de vida e seguro médico, né, que dos detalhes nós vamos falar nessa segunda parte aqui, você podendo pagar mais ou menos uns 20 mil, pelo menos, todo mês, vai te garantir uma segurança muito boa, né? E se 20, né? for um seguro, e mais ou menos 20. 20. Um seguro médico, ele sozinho, né, vai depender dos tipos de opções que você coloca lá também, mas um sim bem simples, né, o bem básico, costuma ser para a pessoa de 20, 30 anos, pode ser uns 3 mil, 4 mil, e para a pessoa mais até os 50, 60, de uns 6, 7 mil, talvez. Certo. Ô, Daniela, emendando aqui aquela questão que você colocou dos seguros que fazem um retorno aí, Uhum, teria mais ou menos aí em torno de quanto? Como as seguradoras capitalizam esse dinheiro? Em que elas fazem a alocação? Né? Quais uhum, seriam aí os tipos de produtos financeiros sim. que possibilitaria essa capitalização e mais adiante garantir um retorno? E se há uma taxa embutida aí de retorno e quanto mais ou menos é essa taxa? Por exemplo, eu vou fazer um seguro, então, o Uhum, Euro-Roquem, ele é sim, semelhante aí a uma previdência privada, um PGBL do Brasil, um VGBL, e lá com 60 anos eu vou começar a receber uma quantia. sim. Aí tem uma taxa de retorno embutida aí nesse procedimento e quais tipos de produtos financeiros Uhum, que as corretoras costumam aplicar esse dinheiro sim. capitalizado. Bom, eu só posso falar assim especificamente baseada nos produtos que a minha seguradora, né, Sim. trabalha, né? E nos termos assim, eu só sei em japonês, então eu acho que eu vou ter que pedir sua ajuda. Mas enfim, normalmente a maioria dos investimentos no caso da minha seguradora são feitas nos Estados Unidos, né? Então, por isso que eu mencionei antes os seguros que são feitos em dólar, né? Exatamente Hum, porque lá a gente tem mais retorno em relação aos juros, né? Porque aqui no Japão, né, como você certo. sabe, tá Sim. 0,00. Lá também deu uma caída, né? Lá também Exatamente. tem uma caída. Aí um dado importante aqui, até introduzindo, faz parte da minha área, aí a gente teve a gente tem hoje no mercado japonês de fundos imobiliários, inclusive, por parte de seguradoras internacionais, um aumento na alocação desse capital das seguradoras no mercado japonês de fundos imobiliários, porque a taxa de retorno média do mercado aqui, de fundos imobiliários, é maior do que a taxa média do retorno do mercado americano de fundos imobiliários. E por que Hum, houve esse movimento? Porque nos Estados Unidos, quando a pandemia reduziu significativamente a taxa de juros americana, né? Então, uhum, isso. apresentando um Mas dado aqui relacionado aos fundos isso. imobiliários. Não, é um ponto muito importante, porque, por exemplo, em agosto, ou para contratos feitos até o final desse mês, nós vamos fazer o contrato na taxa atual. Só que a partir de agosto, nós tivemos que reduzir, exatamente por causa do mercado, né, não só dos Mercado Estados de Unidos, juros, mas né? global, por causa da. Exatamente. Porque os Então, seguros por eles exemplo, um alocam seguro mais de em vida inteira. títulos do Tesouro americano, né? Isso. Mas como é a empresa, né, a minha empresa, ela tem muitos anos de presença nos Estados Unidos, então Sim. existem coisas que o governo vem diretamente falar para a nossa empresa comprar diretamente esses títulos, né? Então nós Uhum. temos mais estabilidade nesse ponto de investimentos, né, para
poder retornar ao cliente no futuro. Mas são variados, né? São títulos de dívida, são ações, Títulos né? Tanto corporativos, né? isso, Dívida tanto corporativa. isso, tanto internacional quanto nacional aqui no Japão, porque obviamente nós temos seguros em ienes, né? Então também tem uma parte que é feito tudo aqui em títulos, etc., aqui é japonês. Certo. Ô, Daniela, só para contextualizar esse tópico aí, Sim, para não deixar a nossa audiência desassistida aqui das informações, aqui sim. são a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, o que a gente está explicando é Hum, justamente isso aqui. Início de 2020, a taxa estava em 1,75, né? Chegou a 2,50 em 2019, veio sendo reduzido. Então, começou o ano a 1,75, que é uma taxa atrativa para uma moeda como o dólar, né? Uma taxa bem atrativa. Aí, com a sim. pandemia, o que aconteceu? Houve uma necessidade de redução de taxa de juros para incentivar consumo, empréstimo, crédito, né? Despejar dinheiro na praça. O ato do Banco Central americano despejar dinheiro na praça é aumentar a oferta desse dinheiro. Aumentando a oferta, por consequência, a gente tem a redução da taxa de juros americana, o que acaba impactando o que a Daniela colocou aí nos produtos oferecidos, que a partir de agora vão ser apresentados sob uma nova perspectiva aí de retorno, né, Dani? Isso. Mas mesmo assim, ainda nós falamos que, né, como agora ainda está 3,2, eu acho. Eu não Sim. lembro dos números exatos, mas está mais ou menos a 3,2 e nós reduzimos para 2,5, mais ou menos. Né? Então, Sim. ainda é uma boa taxa, né? É, é, Comparando com investimentos aqui no Japão, sim, às vezes, até, né? até aproveitando também para fazer um adendo aí, é igual você está colocando, que a taxa ainda em torno de 3, mas que ela provavelmente reduziu por conta que a taxa básica da economia americana está em 0,25. É semelhante ao Brasil. A Selic hoje está a menos de 3, mas ainda você encontra títulos pré-fixados negociados acima de 4, 4,5, por exemplo, ou dependendo do título, que for mais longo prazo, até um pouco mais em taxa de retorno. Né? Então, não quer dizer que a taxa de juros da economia do país baixa e todos os produtos ligados, relacionados, ficam ali em torno da taxa básica. Aquilo ali é uma meta, né? Uma taxa básica, meta estabelecida pelo Banco Central de um país. Vai ter consequências nos produtos, mas os produtos geralmente eles apresentam uma taxa de retorno acima dessa meta, né? Dessa taxa meta aí nas economias dos países. Uhum. Então, acho que tem mais algumas perguntas aqui, não sei se vamos responder aqui antes, né? Onde paramos aqui? Vamos responder elas aqui, porque elas estão Sim. pertinentes com a questão abordada até agora. Né? E Sim, depois, qualquer sim. coisa, se for perguntas aqui relacionadas ao próximo ponto, aí a gente pula. Daí, ok, Okay? vamos Eu fazer faço a isso então. pergunta aqui, mas você fala que já está no próximo ponto. Né? Uhum. Olha só, o Adani Eitido coloca aqui. Um tratamento de câncer para quem tem um seguro particular e para quem somente tem um Shakaroken. Qual a diferença? Então, isso vai depender se você tem, por exemplo, o seguro médico, Uhum. né? Com ou sem as opções, né? Você já tendo um seguro médico, por exemplo, você vai garantir pelo menos um valor X para noite, né? Ou para a diferença da cama do hospital, para a estadia lá no hospital. E se você precisar fazer uma cirurgia, você ganha, né, esse valor X da diária vezes 10 vezes ou vezes 20 vezes pela cirurgia, por exemplo. E também tem seguros que, mesmo um básico, cobre um valor para tratamentos de radiologia. Né? Então, na verdade, usando todos os benefícios do Shakai, do Kokumin, os tratamentos, às vezes, até chegam a cobrir tudo, né? Ou mesmo só tendo o Shakai e o Kokumin. Só que, durante esse período, você vai estar parado do trabalho, né? Você vai continuar tendo os gastos em casa, e tem coisas que o Shakai nem o Kokumin cobre, que são, por exemplo, as refeições do hospital, né? Se você quer assistir a televisão, né, se está bem suficiente para assistir uma televisão, você tem que comprar o cartãozinho Cartão, cartão da geladeira televisão, também.
Tem dois Exato, casos de então geladeira são também. essas coisinhas pequenas que acabam aumentando o seu gasto, né, final, né, então Pijama, né? Fralda, exato, é. geriátrica, dependendo. Isso, uhum. Até, né, escova de dente, se você esqueceu e Sim, quer comprar lá no é. hospital, né, Talheres, então determinados hospitais, né. isso, então tudo isso são gastos que você inicialmente nem vem à cabeça, assim, mas quando tá lá dentro já, você vai ter. Então tendo um particular ajudaria a cobrir um pouco desse gasto que é fora do hospital, ou que o Chacai ou o Cocomin não cobre, né. Então isso não somente para câncer, mas também para qualquer outra enfermidade, Sim. né. E existem seguros de vida inteira também, né, que não deixam de ser seguros de vida, mas também, ao mesmo tempo, ele inclui o benefício para as 3 maiores doenças, que são câncer, derrame e infarto, né, que são chamados Sandaishi Pay. Tá. Hoje no Japão, qual que é a maior taxa dentre essas aí? A maior é câncer mesmo? Eu acho que ainda era câncer. É câncer, né? Porque quanto mais vive uma população, mais expectativa de vida tem uma população, mais chance de manifestar o câncer, né? Que o câncer é Isso. deformações das células, né? Deformação Uhum. ali. E são coisas que, se você encontrar com mais idade, ele vai se evoluindo devagar. Então, às Sim, vezes, você não morre assim de súbito, mas tem um tempo mais prolongado de tratamento, né? Então, e daí as contas vão se acumulando, né? certo, perfeito. O Jarleno Júnior, quando ele fez a pergunta lá em cima, indo direto ao ponto, né? Qual que é o Ah, preço médio? sim, Aí, no é caso, ele por coloca por pessoa, pessoa ou né? família? Por pessoa. Por pessoa, hein, Jarleno? Direto ao ponto. O seguro particular, ele normalmente, bom, na maioria dos casos, ele é individual. Então você Certo. teria que fazer o contrato para você, para sua esposa, para o seu filho, tudo separado. É por isso mesmo que eu vou voltando lá no assunto, eu faço a consultoria para poder encaixar tudo isso. Daniele, uma pergunta para entrar para Forbes, por exemplo. Pessoas como a nossa audiência aqui, bastante rica, você Uhum, ganha milhões. sim, Qual que é sim. o seguro aí? Tem um seguro que é tipo, você tem cliente, assim, pessoa física que é seguro, paga de seguro é 100 mil, 200 mil. Existe assim uma. Bom, infelizmente eu não consegui encontrar essa pessoa ainda, espero que Ainda você não, me né? apresente. Não, não, mas, Mas sim, eu não pessoalmente, mas tem mas várias tem. pessoas, sim, sim. Meus São colegas, né, tipo assim. celebridades que Também, fazem também, seguro de tudo, né. Aqui no exatamente. Japão existe, nos Estados Unidos eu sei que é bem comum fazer seguro de uma parte do corpo, porque atua, Ah, né, sim. você tem aí os seguros aí. Aqui Bom, o também seguro de vida normal não costuma ter isso. não Ele costuma já segura a pessoa inteira. inteira. Mas não tem um lance, por exemplo, a profissão da pessoa é ser modelo de pé, aí Aham, de aham. calçado, aí Sim. o modelo Eu já ouvi falar que aqui também existe, também existe, né. mas nunca trabalhei diretamente com isso. Beleza, era uma mera curiosidade, só para a gente Sim, colocar sim. na live aqui. Vamos lá, o Alex Yoshito coloca aqui: caso uma seguradora quebre, Ah, existe sim. alguma garantia para os clientes? Por exemplo, caso algum banco quebre aqui no Japão, os correntistas conseguem resgatar até 10 milhões de ienes. Exato, Seguradoras. é uma boa informação para compartilhar com todos. O banco só pode garantir este valor que ele colocou aí, né. Só Sim, que a seguradora, ela tem um sistema de proteção aos contratantes, né, aos titulares de seguro, que todas as seguradoras aqui no Japão têm que fazer parte. E se, por exemplo, uma empresa quebrar, essa entidade, digamos, vai entrar em ação para tentar encontrar uma outra seguradora que possa tomar conta, né, dessa situação e manter os contratos da mesma sim. forma, ou pelo menos garantir até 90% desses bens financeiros das pessoas, né. E se a pessoa tem um valor mais elevado, esse valor pode esse valor garantido pode até ser mais do que o banco normalmente garante, né. Então é bom você não somente deixar lá no banco, mas, né, usar um pouco para investimento e colocar um pouco, né,
na seguradora como investimento para dispersar esses riscos, né? Mas tem esse sistema de garantia de proteção aos contratantes. Certo. Baseado na pergunta aí do nosso estimado, deixa eu só ver, pegar o nome dele aqui, o Alex, né? Procurem, pessoal, para quem tiver curiosidade nesse assunto aí de garantias das seguradoras, procura aí no Google resseguradoras ou resseguro, que é uma operação, um tipo de operação que as seguradoras fazem mundo afora. Foi bastante utilizado na ocasião, em 2002 ocasiões, né? 2001, na queda lá das torres, né? O ataque terrorista, onde algumas tiveram seguradoras que tinham que desembolsar muita quantia financeira por vida e patrimônio, né? Imagina. Então, foi acionadas resseguradoras para poder fazer aí a cobertura. São as seguradoras das seguradoras. E na ocasião de 2008 também, teve quebras generalizadas também, teve seguradoras que não aguentaram, então tiveram que ser resseguradas por essas companhias chamadas resseguradoras aí, né? A gente tem aqui algumas no mundo aí, eu não vou falar agora, mas busquem na internet aí que vocês vão encontrar sobre o resseguro, que é a forma de as seguradoras mitigarem os seus riscos nas operações. E um ponto que pode ser importante para algumas pessoas que procuram mais sobre detalhes da segurança da seguradora que ela quer entrar, em japonês ou em inglês se fala solvency margin, que é a margem de solvência. Isso. Aqui no Japão, a margem de solvência estabelecida para as seguradoras pelo governo, né, são 200%. Isso quer dizer o quê? Se acontecer um desastre, digamos, no Japão inteiro, que todas as seguradoras vão ter que pagar o que foi contratado para todos os seus titulares. Né? Se ela tiver essa margem de pelo menos 200%, quer dizer que ela vai conseguir pagar a todos. Se cair desse 200%, o governo entra em contato com a empresa, chamando a atenção, o que vocês estão fazendo que não estão conseguindo, né, manter esses 200%. Tem alguma coisa errada aí, e se acontecer alguma coisa, vocês não vão conseguir beneficiar os seus clientes. Então, é importante também ver esses detalhes, né? Por exemplo, a minha seguradora já tem um pouco mais de 800%. Então, é bem estável. E as maiores seguradoras aqui do Japão também costumam estar mais ou menos no mesmo nível. Sim. Então, talvez é importante para quem tem interesse em ver esses pontos também. Eu tenho um estudo, Daniele, sobre o mercado acionário japonês, e o mercado acionário japonês ele é um dos grandes mercados das empresas ligadas ao mercado acionário que tem os maiores índices de liquidez, que é justamente essa capacidade de honrar compromissos aí no horizonte dos próximos 12 meses. Na comparação com outros países, mais de 80% das empresas japonesas possuem essa liquidez acima de 1, ou seja, tudo que tem de gastos projetados para os próximos 12 meses, elas têm caixa suficiente para bancar esses gastos. E dentre esses 80% das empresas que têm tudo acima de 1, a maioria tem acima de 2, de 3, 4, ela tem caixa 4 vezes, geralmente, é o que ela vai ter de despesa nos próximos 12 meses correntes. É um tipo de informação que é fundamental saber, tanto no caso das seguradoras, para você ficar mais tranquilo, e para quem vai investir também no mercado de capitais japoneses, é bom saber um pouco dessas informações, porque isso impacta também na questão de como as empresas investem, né? O porquê que elas priorizam ter muito caixa e não dar uma suavizada nesse acúmulo de caixa para poder fazer investimento. Então, isso impacta também na tomada de decisão em relação à hora de você avaliar, analisar ações de empresas japonesas. Beleza? Prosseguindo aqui, o Diego Santos, seguros são investimentos de longo prazo ou posso usar como fundo de emergência, caso necessário, eu possa resgatar? Boa pergunta. Então, o seguro é um investimento de longo prazo, porque você, né, por exemplo, o seguro temporário, né, ele vai ter uma data de validade. Se você não sabe mesmo quando você vai morrer, por que você vai deixar ele ativo só por uns 10 anos?
né? Mesmo 10 anos é até um longo prazo, mas enfim. Então, não é só pagar alguns meses e você vai estar coberto, né? Ou se você quiser fazer isso, né, tem outros tipos de seguros que têm a validade só de 1 ano e você vai renovando todo ano. Mas enfim, então o que costuma fazer aqui no Japão, né, principalmente os japoneses, como eles costumam se aposentar mais ou menos lá nos 65 anos, eles vão investindo até essa idade, né, e depois, né, principalmente o seguro de vida inteira, ele termina de pagar nos seus 65 enquanto ele tem renda e se assegura pelo resto da vida também. Ou, né, mesmo que seja no seguro de previdência privada, ele vai investindo até os 65, quando ele mais ou menos se aposentar, ele vai começar a receber esses benefícios do seguro. Então, não é uma coisa de curto prazo, né? Então, por isso que também você tem que pensar bem quando você vai começar, vai assinar um contrato, se você vai poder continuar pagando isso por um longo prazo, né? Outro ponto também que eu acho interessante, Daniel, é a questão da reserva. Eu gosto muito de pensar o seguro como uma parte, não ele todo reserva de emergência, mas uma parte considerável Isso. na chamada reserva de emergência, porque daí eu não necessito de ficar estocando dinheiro, acumulando dinheiro improdutivo, né? Deixar um dinheiro Isso. improdutivo para atender as emergências, que o seguro Uhum. prontamente pode atender. Então, aí você vai precisar ter uma reserva financeira aí que seja, de fato, a parte financeira propriamente da sua reserva de emergência, que vai ser para até o seguro te assistir, você tem esse dinheiro para resolver o seu problema. Ou para emergências que possam surgir, o que o seguro não cobre. Por exemplo, você precisa ir para o Brasil urgente para resolver um problema de família, né? Um problema de saúde familiar que você quer. Você não vai ter um seguro que vai bancar a sua passagem. Então, é bom você ter aí uma quantia financeira para esse tipo de emergência. Mas, no geral, o seguro ele compõe bastante essa chamada reserva de emergência, fazendo com que você não tenha que ter aquela quantia estratosférica acumulada, guardada simplesmente para esperar a emergência acontecer, para a partir daí começar a investir. Você pode já até abreviar o seu tempo de investimento, montando aí, tendo seguro aí dentro da sua concepção de fundo de emergência ou reserva de emergência. Isso, porque exatamente, né? Porque você tendo um seguro, aqui no Japão não costuma ter carência. O único detalhe, né, o único seguro que tem carência é em relação ao câncer, que tem 90 dias. Sim. Mas uma vez que você faz paga uma mensalidade, você já tem direito a milhões, por exemplo. Né? Se você assina um contrato que te garante 10 milhões, por exemplo, aconteceu alguma coisa daqui uma semana que você contratou o seguro, que o seguro saiu, você vai ter direito, ou no caso, a família vai ter direito a esses 10 milhões, sendo que você pagou só por um mês. Então, acontece exatamente o que o Marcelo falou. Você, por conta, talvez, começando a guardar o seu dinheirinho ali, talvez, nesse período, não tem a capacidade de guardar todo esse dinheiro de uma vez. Mas só o fato de você ter colocado um pouquinho na seguradora, ele te vai garantir um valor que você nem tem, né, a curto prazo. Então, isso ajuda bastante, né, a assegurar, né, para a segurança financeira da família mesmo. Perfeito. Olha só, temos mais perguntas aqui, você não vai conseguir concluir a parte médica ainda, hein? Pois é. Olha só, o Alex, o Wilson Batista, para caminhoneiro, o Roquem sai mais caro por ser uma profissão mais, assim, digamos, perigosa? Então, o que acontece normalmente é que tem limites de valor de benefício a ser pago, né, se for por acidente, por exemplo. Certo. Né, essas profissões que são consideradas de mais perigo, a gente tem um valor limite que a gente pode beneficiar em caso de acidentes. Mas é só você, por exemplo, se você, né, tiver alguma doença e falecer, né, a gente paga o que está no contrato, mas se for acidente, é até só esse valor. Então, não é que o seguro em si, a mensalidade é mais cara, mas pode ter esse limite de valor quando você for receber. Perfeito.
Olha só, o Alex Yoshito coloca aqui, desculpe múltiplas perguntas. Qual a diferença entre liquidez e solvência? Bom, a liquidez eu acho que é mais no campo do Marcelo ali, né? A solvência é como eu falei antes, né? Se acontecer um desastre que afeta todo o país, por exemplo, afeta todas as pessoas que a empresa tem contrato de seguro. Certo. Então, isso quer dizer que eu vou ter que pagar os benefícios, sendo de morte ou qualquer coisa, para todos os meus clientes. Então, eu tenho que ter esse dinheiro 100% para poder pagar esses clientes. Então, esse nível financeiro, né, a capacidade da empresa pagar 100% dos clientes, quer dizer que é a solvência, né? Não sei se expliquei direito. No campo aí mais da parte de análise de empresas, a liquidez é a capacidade da empresa honrar os compromissos de curto prazo. E quando se coloca compromisso de curto prazo, vai desde dívidas de curto prazo ou parcelas de dívidas de longo prazo que vão vencer no horizonte de curto prazo, dos próximos 12 meses, impostos, né? Então, todo tipo de obrigação ali para os próximos 12 meses, lançada num balanço patrimonial de uma empresa, vão ser aí considerado a capacidade da empresa, então a liquidez, a capacidade da empresa de honrar isso. E a solvência, geralmente, a solvência no âmbito aí das empresas está ligado à capacidade de honrar o endividamento do longo prazo. Aí, no que a Daniela colocou, no âmbito da seguradora, qual que é, de fato, a dívida que a seguradora vai ter caso acontecer, né, um sinistro aí de âmbito global, né, geral. Então, seria isso aí. Então, a solvência está mais ligada à capacidade de honrar o endividamento aí de longo prazo. Perfeito? Quer prosseguir ou quer continuar aqui nas perguntas? O meu computador travou e eu não estou conseguindo ver as perguntas, então se quiser seguir com as perguntas, daí jogo. Olha só, a Kátia Ishi coloca aqui, o seguro Kenmin Kisai é bom? Kenmin Kyosai. Kenmin Kyosai, que ela escreveu Kenmin Kisai. Ele é bom em termos de mensalidade, que é muito barata. Sim. É bastante barata. Então, se você Essa é a vantagem. É uma das vantagens. E ele, dependendo do que você escolhe, ele cobre várias coisas também. Sim. Né? Então, eu acho que é bom. Né? Eu pensei que você ia falar, agora as desvantagens, ia descer o aço. Não, talvez a desvantagem, mas não quer dizer que é uma desvantagem, é que você não tem muita escolha em termos dos valores, principalmente do benefício de morte, né, para acomodar um valor que realmente possa ser necessário para você garantir a segurança da sua família, né, se você vier a faltar, principalmente para quem tem família, porque, por exemplo, para criar um filho aqui no Japão é mais ou menos de 8 a 10 milhões em média. Né? E o Kenmin Kyosai, pelo que eu consigo lembrar, né, ele tem tipo de 5 mil, de 10 milhões, por exemplo, 5 milhões, 10 milhões. Então, só tem essas escolhas, você não pode adaptar ele para um valor mais alto, por exemplo. Sim. O pessoal, seguro, eu acho que está bem claro, pelo menos até agora, o que a Daniela quer passar aí, ainda que implicitamente, que seguro é igual investimento. Quanto maior o retorno, maior o risco. Seguro, né, quanto maior os benefícios e a cobertura, mais caro. Né? Mais caro. Quanto menor for a cobertura, benefícios aí subsequentes, mais barato vai ser esse seguro. Isso. Então não é porque é barato que é bom também, mas não é porque é caro que é melhor também. Né? Tem que estar tudo adequado. Porque tem os caros também que pode não ser muito bem pelo perfil da pessoa, né? Exatamente. Pode ser que está incluso ali uma coisa que a pessoa nem precise e não sabe estar pagando. Né? Que ela poderia estar usando esse dinheiro para outra coisa. Né? Então, é muito bom entender o que está incluso ali dentro. Certo. É igual seguro de carro. Vamos colocar lá, se você acidentar no snow, no esqui, também cobre. Pode assinar lá? 500 ienes a mais. Pode. A pessoa nem gosta nem nunca foi no esqui, nem quer então, né?
né, não é muito chegado nesse tipo de É, passeio. a Então, pessoa tipo, mora lá no 5º andar, no 10º andar e está pagando um seguro que inclui, enchente, por exemplo, é, né, então não isso. faz muito sentido. Pois é, então isso é por É isso que é bom. nesse perfil. É isso. Por isso que é bom você fazer o seu seguro, não no atacado, no varejo, avulso, diretamente com a especialista. Senta ali com a Daniela, no modo online mesmo, né? E você pode planejar aí a constituição desses instrumentos de seguro aí com quem entende, com quem vai desenhar a melhor forma de seguro para você aí, baseada no seu perfil, no seu perfil socioeconômico, né? Acho que é fundamental isso aí, Daniela. Muito, muito Isso. bom. O Luiz aqui, não posso deixar de fazer a pergunta, a questão do Luiz aqui. Luiz Koga. Há casos em que uma pessoa paga um seguro de vida por vários anos, 10, 20 anos, e chegando em uma idade avançada, que é quando a pessoa vai realmente precisar usufruir, a seguradora cancela o seguro e o segurado perde tudo que pagou. Tem Isso daí essa ocorre injustiça bastante. social que ocorre? Essa Isso injustiça. daí ocorre bastante, talvez pelo fato de quem vendeu não tenha explicado direito Certo. ou omitiu, né, às vezes, e também pelo fato de a pessoa que está comprando também não saber o que ela está comprando. Não que eu esteja criticando nem o vendedor, nem o comprador. Não, mas é pertinente essa crítica, porque acontece isso aqui no mundo dos investimentos. Eu fico quase todo Isso, dia eu recebo, eu vi um negócio aqui, eu vi alguém publicando que isso aqui é bom e tal. Tá, mas você tem dimensão o que é isso? Isso daí é mercado alavancado. Você sabe o que é mercado alavancado? Mas é um ETF que rastreia índice alavancado. Você sabe qual que são os instrumentos que esse ETF rastreia, acompanha? Você sabe qual que é a dinâmica de algo que usa alavancagem, que usa instrumentos que não são de valor intrínseco, e sim instrumentos derivados. As pessoas não sabem, mas simplesmente vão porque é divulgado na internet como um sim, achado do momento, sendo que é coisa, às vezes, já batida, já, como eu acredito sim. que você vai pontuar aí, que é coisa já batida, né? Mas as pessoas omitem as informações. Isso, e às vezes as explicações, assim, o termo que eles usam nessas apresentações, às vezes é um pouco difícil para quem não está acostumado com os termos. Então, a pessoa pensa que entra num seguro de vida inteira, de que vale 50 milhões, Sim. e começa pagando uns 10, 20 mil por mês, daí vai também aumentando essa mensalidade, a pessoa não sabe por quê, mas como eu preciso dessa segurança, eu vou continuar pagando. E daí, exatamente quando chega aquela certa idade, o seguro tipo meio que desaparece. Mas isso é porque dentro desse pacote tinha um seguro, né, talvez tenha ou não um seguro de vida inteira, que presumadamente seriam 50 milhões, se a pessoa pensou, mas na verdade não é. E a maior parte desse seguro, o benefício vem do seguro temporário, que tem um limite. Então é uma combinação dentro de um pacote, só que às vezes não é mostrado direitinho o conteúdo do pacote, né? Então, o Perfeito. que pode acontecer, o que ela falou ali. Aí, pessoal, aproveita e compartilha a live aí, você que está aí com o dedinho aí próximo aí, compartilha aí, porque são informações importantes e você faz chegar em outras pessoas, né? Aquilo que é bom a gente deve compartilhar aí com força. E principalmente esses alertas aí que a Daniela está dando, porque eu acredito que tem muita gente que simplesmente, às vezes psicologicamente, a pessoa se sente tranquila, agora eu estou com seguro de vida, porque acha que tem um seguro de vida ali, né, um sei meio roquém, já tá de boa. E às vezes amanhã ela Isso. pode ter determinadas surpresas aí, decepções. Uhum. Então, aquela construção Exatamente. mental que ela foi se alimentando, que serviu até como um colchão aí emocional para ela ficar tranquila, e ela pode ter um problema futuramente aí, não sabendo Isso. direitinho essas coisas. O Alex agradece aqui pelas explicações referentes à solvência e liquidez. A Raquel Kobayashi coloca: eu tenho 2 seguros temporários, bem baratinho. Entrei para complementar minha reserva de emergência. Isso, Tá muito valendo? bem. Uhum. Beleza. A Kátia, onde posso entrar em contato com eles, com a Daniele, no caso, né? Sobre É comigo? seguro? Eu acredito que é, por onde posso entrar em Tá. contato com eles.
Então, eu pretendia colocar aquelas palavrinhas, né, que eu mencionei antes, tipo take alguém, etc., ali nos Sim, comentários. Então, fiquem ligados ali que hoje, ou dependendo do horário que nós terminarmos, né, ou amanhã, sim, é, eu posto ali no comentário, daí vocês perfeito. podem chegar a mim. E, por favor, mandem mensagem direta. Beleza, pode entrar em contato direto com a Daniela. Ela vai fazer um comentário pós-live, porque eu não consigo marcar a Daniela aqui. Ela, estrategicamente, ela não deixa ninguém marcar o nome dela. Aí eu não vou nem. Eu já toda vez eu tento escrever, mas eu sei que ela não permite aqui por conta dessas questões profissionais mesmo, né, Daniela? Olha É. só. Aí ela depois ela faz um comentário aqui, aí vocês vão ver o nome dela, Daniela Kimura. Eu acho que está segurando um buquê de flor. Isso, bem lembrado. Segurando um buquê de flor. Isso. Beleza? Olha só. Isso, a Kátia Isch coloca aqui, quem mim que eu sai, onde posso entrar em contato com eles? Ele é de vida e de saúde também. Muito obrigado. Isso. Às vezes, na prefeitura também tem, né, informação deles. Às vezes, os envelopes já chegam em casa. Ou, ultimamente, como tudo vai estar em japonês mesmo, o mais fácil, assim, é você ir na internet, que dá para fazer tudo pela internet agora. Então, é a forma mais fácil. Se quiser, depois eu coloco o link aí para você, né, no comentário, respondendo ali, eu posso colocar o link deles para você, se vocês quiserem. Perfeito. Daniela, aqui as perguntas provavelmente acabaram. Você quer esticar aí e falar Isso, porque a outra eu não parte? falei nada sobre a diferença do seguro de vida e o seguro médico, Tá que vendo? é um outro ponto muito importante, e alguém perguntou antes também, né? Sim. Então, para responder a pergunta dela também. Pode Então, ficar à muito. vontade aí, diretão. Ok. Dá a sua palestra Eu, aí. eu, eu vou estar olhando aqui nas minhas anotações para não me perder, tá? Então, desculpa se eu ficar olhando bem pouco para baixo. Mas, então, quando a gente fala de seguro de vida e seguro médico, ou no caso é bastante referido também como seguro de saúde, as pessoas ficam um pouco confusas. Isso ocorre porque muitos produtos, né, de seguro de vida, seguro médico, eles são vendidos bastante em pacotes. Então, às vezes, a pessoa fala: ah, eu tenho um seguro de vida ou médico, tanto faz, que cobre isso, cobre aquilo, cobre mais isso, é de vida, é internação, tudo. Mas, na verdade, é um pacote, gente. Não é que o seguro de vida cobre internação e cirurgia, e não é que o seguro médico cobre vida também. Então, eu vou falar um pouquinho da diferença desses dois, tá? Lembrando que não é igual para todas as seguradoras e todos os produtos, então é só uma base, tá? Então, primeiro, quando falamos sobre seguro médico, né, o seguro de saúde, que é mais familiar para todos, assim, né, o que todos podem mais precisar. Esse seguro vai te beneficiar, né, ou pagar o valor desse contrato, que normalmente é mais ou menos de uns 5.000 a 10.000 ienes pela noite de internação, né? É o mais comum. Daí, se você precisar fazer uma cirurgia, o valor dessa diária, né, por exemplo, 5.000 vezes 10 ou vezes 20 vezes é o valor que eles vão pagar pela cirurgia. Esse valor vai depender do tipo de cirurgia. Se é uma mais fácil, é um valor menor, se é uma mais difícil, é, é maior. Né? Então, muitos pagam um valor diferente também, né? Se for cirurgia que você vai lá, marca, vai lá, faz e já volta para casa. Também existe uma diferença ali. Né? E cada empresa tem uma pequena diferença do que ela inclui no benefício do seguro básico, né, do seguro mais simples, né, da base do seguro de saúde. Por exemplo, na minha seguradora, além de internação e cirurgia, a gente cobre um valor também por tratamentos de radiografia e também se a pessoa for doador de medula óssea, também já faz parte do pacote básico essas coisas ali. E daí, se, por exemplo, alguém fala que eu tenho um seguro que também cobre doenças femininas, o meu cobre câncer ou as 3 maiores doenças, né? Ou aqueles tratamentos mais avançados que o Chacai não cobre, isso tudo
na maioria dos casos, opções. Então, você vai ter essa base do seguro médico, que é Irio Hoken, né? E daí depois vai ter todas as opções grudadas ali. Essas opções não têm como ser contratadas individualmente, você sempre vai ter que ter aquela base e acrescentar essas opções, tá? Então, ali você vai poder escolher o seu pacotinho de Irio Hoken, do seguro médico. Mas é importante saber que tem esses detalhes, porque às vezes, no que eu falei antes, né? Às vezes tem opções ali que você nem sabe que é opção que dá para tirar ou dá para colocar, e pode ser que necessita e não tem, ou está pagando e não precisa. Então é importante saber dessa diferença, né? Então, mas resumindo, o seguro médico, o Irio Hoken, ele cobre, a princípio, a diária de internação e cirurgia. Daí o resto vai depender das opções e do produto de cada seguradora, ok? E daí o seguro de vida, que muitas pessoas, né, desconhecem bastante. Porque também aqui no Japão, mais de 90% das famílias têm algum tipo de seguro de vida, enquanto que lá no Brasil ainda são somente uns 20%. Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim, mas o que o seguro de vida cobre? Né? Eu já até me acostumei com essa pergunta, porque não é uma coisa normal para os brasileiros ainda, né? Então, espero que eu possa esclarecer um pouquinho hoje, né? Então, o seguro de vida cobre várias coisas, na verdade. Hoje eu vou mencionar 3, que são as principais. Então, como o nome já diz, é vida, vai te assegurar a sua vida, ou seja, a morte, né? Quando você morrer, ele vai beneficiar a sua família ou aquela pessoa que você colocou como beneficiário com aquele valor contratado, né? Seja 5 milhões, 10 milhões e por aí, né? Então, o importante aqui é você saber quanto que é realmente necessário para a sua família, por exemplo, viver sem você e sem a sua renda. Então, isso volta tudo que a gente falou antes. Tudo, o mais importante ali é sempre você saber se aquele valor ou aquele seguro é bom para a sua situação, né? Para o seu futuro, para o que você quer da sua vida, né? Então, isso que na verdade é mais importante, né? E daí, por exemplo, mesmo que for da forma mais simples, por exemplo, se você vier a faltar, você vai ter o gasto com velório, né? Porque você não pode deixar o corpo ali, né? Quanto que custa um velório, né? Mesmo que seja aquele mais simples, você vai ter que pagar. Não dá para cremar em casa, né? Pois é, né? Jogar as cinzas no mar. Não dá para, né, abrir um buraco lá no quintal, né? Então você vai ter esse gasto, né? Então você sabe quanto que vai gastar com isso, mais ou menos? Sim. Né? É importante saber disso também. E se você, por exemplo, está aqui no Japão sozinho ou sozinha, que acontece bastante disso, né? E daí você vem a faltar, seus amigos conseguem de alguma forma contactar sua família, mas ela vai ter condição de vir aqui para o Japão, por exemplo, terminar todas essas tarefas difíceis, né? Quem que vai pagar pela passagem? Quem que vai pagar os gastos da estadia para ela conseguir organizar tudo? Então, isso são coisas que têm relação à morte de uma pessoa que às vezes a gente nem pensa, né? Mas então é muito importante saber o que vai acontecer com as pessoas ao seu redor se você vier a falecer, que gasto que elas vão ter. E se você quer deixar um do dinheiro suficiente para a pessoa não ter os gastos desnecessários, por exemplo, né? Então, por exemplo, e depois se você tem filhos ainda pequenos, como eu disse antes, né? Se for um pai de família que venha a faltar, sua esposa vai conseguir ter a mesma renda ou até mais sozinha e trabalhando por menos tempo, porque ela não vai poder fazer tanto zangyo, obviamente não vai poder fazer yakin, né? Então, vai ter o como período que... de luto, né? Exatamente. E se, né, o seu filho ter uma febre, alguma coisa, logo tem que faltar, né? Ela vai conseguir manter esse nível de vida,
vai poder dar a educação que vocês dois queriam ter para seus filhos com aquele valor. Né? Então, Daniela, tudo isso vai influenciar. Às vezes as pessoas têm resistência porque é um assunto mórbido, né? É um assunto Exatamente, que né? Eu já causa, falei no começo, né? é um assunto que causa desconforto, né? E as pessoas, o Isso. ser humano não gosta do desconforto. O ser humano gosta do prazer, do entretenimento, né? Aquilo que distrai os Exatamente. problemas do cotidiano. Mas é uma realidade que faz parte da tua profissão, inclusive, a gente tem que salientar e a gente tem que tirar um tempo também para considerar estarmos preparados. Né? Isso, exatamente. Então, mas basicamente, né, o primeiro ponto que o seguro de vida cobre é a morte. Agora, tem uma coisa que eu normalmente Cobre a costumo... vida, né? A A vida vida, que né? foi perdida. Foi perdida. E daí eu sempre falo que tem uma coisa pior do que morrer, é que você está numa situação que você não pode nem trabalhar, mas ainda está vivo. Né? Eu vou levar tudo aqui na Vegetando, brincadeira, porque vegetando, não precisa nem inválido, chegar a esse ponto. Pode ser, né? Você ficou de cadeira invalidez. de rodas, né? Invalidez total. Né? Essa invalidez total, eu digo que a gente fala que é perder as duas pernas, né? Ah, Pode ser, né? Tipo, ficar perder mesmo tetraplégico, né? ou perder o Os movimento, né? sentidos, né? Os Os movimentos. sentidos. Isso, ou das duas pernas, dos dois braços. Perder totalmente a visão ou a fala, por exemplo, Sim. vai ter consequências na sua vida financeira, né? Obviamente, né? Se você tiver sorte, a sua renda só vai baixar. Mas na maioria dos casos, ela acaba zerando. Né? Então, isso quer dizer a morte das suas finanças, uma morte financeira. E é por isso que o seguro de vida, ele cobre o mesmo valor do benefício por morte quando você ficar inválido totalmente. Então, ele vai cobrir essas duas mortes, tanto a física quanto a financeira. E muitas pessoas não sabem dessa parte da invalidez. Então, né, é bom ficar sabendo também, né, porque tem os regulamentos, né, do que é considerado invalidez total, etc. Mas você saber que isso cobre ou não, né, vai mudar totalmente a sua vida, porque você poderia estar recebendo um valor, né, se você não sabe, você acaba tendo essa dificuldade financeira, né, e sem receber os benefícios que você poderia ter. Né? E então, o segundo ponto é essa invalidez total. Sim. Agora, né, imagine que você fez um seguro de vida, né, pagou por vários anos, e um dia começa a sentir uma dor terrível, vai lá no hospital, faz todos os exames, e daí o médico te chama no cantinho lá, fala, meu filho, desculpa, mas já está no ponto que nós não podemos fazer mais nada e você tem menos de meio ano de vida. Está no estágio terminal. Estágio terminal, mas tem que ser menos de meio ano de vida, tá? Não me pergunte por quê, mas é meio ano. Então, você, né, pagou um seguro para ter uma segurança para sua família, né? Tá certo que pode ser, né, a razão pela qual você entrou no seguro foi para sua família, mas você continuou pagando por vários anos. Como eu falei antes, é um contrato a longo prazo. Então, agora você sabe que você vai morrer logo ali daqui a pouco, você pagou tudo isso, mas não vai poder usufruir você mesmo. Né? Mas, na verdade, todos os seguros de vida têm um benefício que se chama Living Needs Benefit, em inglês, né? E para japonês é só mudar para o katakana, que é Ribingu Nidzu, né? Então, se você tem um seguro de vida particular, vai lá na sua policy que algum lugarzinho vai estar escrito em katakana, é até mais fácil de ler, Ribingu Nidzu. Isso quer dizer que se o médico te dá um diagnóstico que você tem menos de meio ano de vida, você pode ligar lá na seguradora e pedir até um certo valor, né? No nosso caso, na minha seguradora, são um máximo de 30 milhões de ienes, ainda em vida. Por que a gente faz isso? Aqui no Japão, o médico vai te dar esse diagnóstico quando, continuando aquele mesmo tratamento que você está fazendo agora,
não tem mais jeito e você vai ter só meio ano de vida. Então, isso quer dizer que se, por exemplo, ter uma oportunidade, ter algum outro tratamento que você pode fazer, por exemplo, lá nos Estados Unidos, digamos, né? Se você pudesse fazer isso, ainda você pode ter uma chance, né? Ou se você Sim. puder mudar aquele comprimido, talvez você possa encompridar um pouquinho mais a sua vida, Uhum. né? Ou Então, às vezes o diagnóstico pode ter tido alguma... também, mas tendo esse diagnóstico que é menos de meio ano de vida, eu já posso pagar esse dinheiro para você, né? Certo. E esse dinheiro, se você não tem mais tratamentos para fazer, não tem mais condições, né, ou essas oportunidades para tratamento, você pode talvez, né, alguns clientes meus falam, não, se eu tivesse nesse estado, eu ia usar o dinheiro para ir viajar, para, né, fazer o que eu não pude fazer, aproveitar o Sim. resto da minha vida. Pode ser para isso, Pode ser igual mas tem um filme do Jack Nicholson e do Morgan Freeman, que eles estão também para morrer e eles vão aproveitar o Jack isso, Nicholson. Ele é exatamente, rico, ele é ricaço, e daí patrocina todo. isso. Esbanjam, né? Os últimos momentos de Aham. vida, eles vão Então, esbanjar. no filme, ele era rico, mas você tendo um seguro de vida, pode ficar um pouco rico também no final da sua vida, né. Então isso é um benefício que muitas Não vezes morre mesmo pobre, né? não morre Não morre. pobre, pelo menos é uma preocupação talvez a menos, Sim. né. Porque, por exemplo, eu tinha uma colega que antes de Aí ela pode, entrar na pode até seguradora. colocar lá na lápide lá, né? Aqui já fulano de tal morreu rico. Exato, Nasceu e cresceu e viveu pobre, mas exato, morreu. até isso, exatamente, A gente brinca aqui né. porque é um assunto, né, delicado, então a gente É, brinca para não... Mas que é, como eu exatamente, a disse, é um gente assunto mórbido, né? Então, às vezes, as é, pessoas não gostam de lidar com essa questão. sim. Mas a questão é que saber ou não da existência desses detalhes faz a maior diferença. Porque, como eu estava falando, eu tinha uma colega que, antes dela entrar na seguradora, ela trabalhava como enfermeira na ala das pessoas que tinham câncer, né? Sim, E muitas pessoas não conseguiam fazer certos tratamentos por causa da falta de dinheiro, né? E acabavam morrendo, né, sem poder fazer aquele tratamento e ainda deixando as contas do hospital para a família. E às vezes até mesmo os médicos desconhecem desse detalhe, né? Por isso que quando a gente vai falar com o japonês, não importa se é rico, se não é, né, qual profissão, que a gente sempre explica a mesma coisa que eu estou explicando aqui agora para vocês, né? Porque esse saber da informação ou não pode mudar a vida de uma pessoa. E, sim. por exemplo, uma pessoa que tem mais experiência na empresa também contou uma vez que ele teve um cliente que recebeu esse diagnóstico, ou na verdade, ele estava numa situação muito ruim, né? E daí, esse Tantocha, né, que é o consultor de seguros, Sim. o Tantocha dele, foi lá no médico, no hospital, junto com a família, para ouvir. E daí o médico disse a ele e para a família que ele não podia ter responsabilidade em assinar aquele diagnóstico, ou seja, colocar uma data de, do fim da Óbvio. vida de uma pessoa. Ele não podia ter essa responsabilidade, né? Mas aí o que a gente pode fazer como seu consultor de seguros é explicar da existência desse benefício, né? Explicar que, por exemplo, né, o médico ele está lá para ajudar você a melhorar, para fazer os tratamentos. Só que a pessoa que está doente, se não tiver dinheiro, não vai poder ter essa oportunidade. Então, a gente pode, às vezes, tentar explicar para o médico e tentar convencer ele para assinar. No caso dessa pessoa que me contou essa história, o médico acabou assinando e dando essa oportunidade para essa pessoa para fazer um tratamento, né? E daí a família também fica mais Confortável, né? tranquila, confortável. Então, às vezes, quando você for fazer um seguro, né? Essa outra coisa importante que eu sempre falo,
Não é que eu estou pedindo para você me contactar e entrar comigo, não é isso. É importante saber se você vai ter assistência de alguma forma ou não, quando você mais precisar, Sim. né. Porque além de tudo a gente está, né, a maio dos brasileiros, né, não são todos que falam perfeitamente o japonês e às vezes precisam de ajuda nesse ponto, né. E sendo uma pessoa da seguradora que já tem um pouquinho mais de experiência, de noção do assunto, às vezes pode ajudar bastante nesses momentos críticos, né. Então, agora, né, com toda esses produtos na internet, né, quando eu falei até o Tomin que eu saio, o Kemin que eu saio, dá para fazer na internet, mas, você tem que lembrar uma coisa que a internet é a internet, não é uma pessoa que vai estar lá para te ajudar. Não é a pessoa que pode ir correndo lá te ajudar e dar assistência naquele momento de dificuldade. Então, escolha bem por quem você vai ouvir, né, essas explicações e por quem você vai acabar entrando no seguro para quando você precisar, você ter essa assistência boa. Perfeito. Daniele, olha só, tem um pessoal que está, o Vanderlei Chagas coloca aqui, me passa o seu link, Daniele, por favor. A O Daniele vai meu estar link. fazendo um comentário aqui depois Ah, sim. da live, aí é só ir lá no comentário dela, né, no perfil dela e entrar em contato pelo Messenger mesmo, né, Daniele? Isso, porque quem assistiu desde o começo, né, você fala, por forças maiores, eu não posso Repetindo até, né? divulgar, é, Isso. Pois não, pode falar. eu não posso divulgar e eu não trabalho aqui pelas redes sociais. Mas só que eu também entendo que essa é uma forma de eu transmitir para mais pessoas. Então, por isso que eu Conhecimento. estou, né, falando aqui, eu agradeço bastante essas oportunidades de poder estar falando aqui, transmitindo essas informações, né? Sim. Se E você quiser, a então, gente pode até criar um quadro aqui de lives aqui, quinzenal, é, mensal. Se você tiver conteúdo para compartilhar, a gente cria um quadro aqui, sim, tire dúvidas sobre é uma seguro, honra. com Daniele Kimura. Aí a gente. Pois é, podemos fazer isso sim. Mas Beleza? eu vou deixar, como o Marcelo falou, eu vou deixar um comentário para lembrar vocês das palavrinhas que eu usei, né, dos tipos de seguro, etc. Daí eu vou deixar lá no comentário, vocês podem entrar em contato direto, né, por Bacana. mensagem direta lá no Messenger. Sim, sim. Tem mais? Tem mais, né? Tem uma Uhum. coisinha só, Sim. uma muito importante também, que é como eu falei no começo, muitas pessoas estão, né, por causa do corona também, estão muito interessados em saber mais sobre seguro, querem entrar em seguro, mas uma coisa que eu não posso fazer nada, gente, é se você já está doente, se você está em tratamento atual. Hum, Infelizmente, o sistema de seguro é para assegurar quem não está doente, né, quem está saudável para uma coisa que pode acontecer. Uma pessoa que já tem risco, né, ela vai quebrar esse balanço da ajuda mútua que é o sistema de seguro de vida e seguro importante. médico. Então, se você já tem algum, né, por exemplo, já tem algum certo tipo de câncer e está fazendo algum tratamento, desculpa, mas eu não posso ajudar nesse caso. Eu só poderia ajudar talvez se já você tivesse terminado o tratamento, já tivesse passado 5, 10 anos sem ter problemas. Daí sim eu tenho Hum, formas de ajudar. certo. Ô, Daniela, uma forma de a pessoa, cada um de nós diagnosticarmos esse tipo de probabilidade, né, Sim, é ver histórico familiar, né? também, A bisavó também. morreu de câncer, a avó morreu de câncer, então, opa, já se cuida, né? Já Enquanto tem, você acha que ainda não é, precisa, esse é o momento certo de você entrar no seguro. tem muito pessoa com problema cardíaco na família, né? Já de vô, tio, e pai, mãe, né? Também. Então, é bom atentar-se para esse tipo de histórico familiar, né? Isso. E também eu falei assim, em caso extremo, né, que você já tem algum tipo de doença bem difícil já, não dá para entrar. Só que se for alguma coisa, digamos que leve, né, nunca uma situação médica é leve, mas você só, né, tropeçou, bateu o dedinho ali no canto e trincou, por exemplo,
está fazendo tratamento ainda, mas não vai influenciar na sua vida ou na morte, por exemplo. Olha só, outro dia eu escutando um comentário no Brasil lá, o cara trouxe um dado sobre essa questão aí, que com a quarentena, muita gente em casa, home office, ou não, ou simplesmente não pode trabalhar, ficou em casa, o número de radiografia, porque no Brasil tem os lugares de radiografia, né? Às vezes Sim, não sim. são dentro dos próprios hospitais, tem Aham. técnico em radiologia para fazer isso. Sim. Aí aumentou sobremodo o número de pessoas que tinham o dedinho, por bater o Sério? dedinho na quina. Nossa, dói, né, o dedinho na quina. Dói, né? As pessoas foram tirar a chapa lá por esses motivos aí. Mas não tem Então. nada a ver com a live de hoje, eu vou cortar esses assuntos aí. Não, Vai, pode mas ir. é um exemplo, né, não é Sim. porque você está tomando um medicamento, está fazendo um tratamento, assim, por coisas mais, digamos que leves, assim, que você já não vai poder entrar no seguro. Às vezes você pode entrar no seguro, só que a gente coloca uma certa condição, ou seja, um aumento de valor na mensalidade, ou, por exemplo, se você tem um problema nos rins, por exemplo, a gente vai, por exemplo, falar, ok, você pode entrar no seguro, só que nós vamos excluir todos os benefícios caso ocorra alguma coisa relacionada ao rim, né? Então, tem essas condições. Então, não é porque você está tomando algum remédio que você não vai poder entrar no seguro totalmente, mas também não é porque você vai conseguir entrar sem nenhuma condição no seguro se você já está um pouquinho doente. Então, eu sempre falo, se você mesmo ou se você tem alguém em volta de você fala, eu acho que um dia vou entrar, mas agora eu ainda não preciso, na verdade, é o momento certo para você entrar no seguro. Olha só, eu não sei se você já leu esse livro aqui, O que o Dinheiro Não Compra, de um professor de Não, ainda não filosofia de li. Harvard, Michael Sandel. Ele tem um capítulo aqui, o capítulo 4 deste livro. Isso aqui é um Uhum, best-sellers aí, uns 6, 8 anos atrás, né? O que o dinheiro não uhum, compra. Tem até uma palestra dele nas redes sociais aí sobre esse tema aqui. Professor de filosofia, uhum, aborda aí diversas correntes filosóficas. Aí o capítulo 4, Daniela, eu acho que está uhum. dando para ver, está dando para ver? Que legal. Mercado, Mercado na vida e na morte. mercado na vida e na morte, onde ele relata os Interessante. casos de um mercado de venda de apólice de seguro. Então, por exemplo, eu, Hum, mais novo, compro, eu não faço isso, né? Mas sim. ele colocou assim, o limite, né? O limite do mercado, até onde a gente pode, é moralmente aceito determinadas práticas, mas existe isso aí, onde as pessoas fazem o seu seguro de vida, tem as suas apólices, mas tem quem compre, e tem esse mercado, e ele colocou nos Estados Unidos, né? Onde você vai Uhum. e compra a apólice de quem já está para morrer. Aí você já garante a essa Sim. pessoa uma quantia em troca de você receber a Sim, eu, apólice eu já vi um, da pessoa, um vídeo meio antigo também exatamente sobre isso. falando sobre Talvez isso. até seja a mesma história. Sim. Então, pessoal, momento cultural aqui da live é o livro O que o Dinheiro Não Compra, do Michael Sandel, filósofo, professor em Harvard. Nem sei se ele ainda já aposentou, mas renomado aí. Então, Interessante. quem tiver curiosidade no assunto. Exato. E eu acho que é tudo que eu queria transmitir. Não sei se tem algumas perguntas ali que eu não consegui cobrir dentro do que eu falei. Sim, olha só, o Luiz Coga tem a pergunta do Luiz. No caso citado, de meio ano, se o diagnóstico for superior e chegando no prazo de meio ano, fazer outro diagnóstico para validar esse recurso, pode ser? Se tendo o diagnóstico assinado pelo médico, né, que é menos de meio ano, você já tem o direito. Certo. Só É que, porque né, se por exemplo, se você continuar, faz o primeiro diagnóstico, deu um ano, daí você faz de novo, dá um ano, daí não tem como é, ativar. a minha avó tem uma avó, ela tem uma saúde de ferro, porque ela também, o médico já deu o diagnóstico dela de não passa de 48 horas já algumas vezes. Em Nossa, 2017, eu estava no Brasil, na ocasião ela adoeceu, foi para o hospital, o médico, aí toda a família reuniu, foi lá visitar e tal. Aí, em 2019, fui lá para a festa de 90 anos dela. Então, quer dizer, nossa. então tem diagnósticos também. E ela tem seguro, Isso. seguro Uhum. militar, né? Porque ela é pensionista do Exército e tal.
mas graças a Deus, né? Vai prorrogando, né? Mas Né? acontece esses diagnósticos falhos. No Isso. caso dela, não foi a Porque, primeira vez. né, o médico também é um ser humano, né? Ele Ele não, olha, ele já e tem todas prepara, as né? Sim, sim. probabilidades, Ele né? já prepara a família. Aí todo mundo, em Isso. 2017, todo mundo se reuniu, porque eu estava no Brasil, nós fomos lá e tal. Já nos despedimos dela, né? Uhum. Porque o médico falou que, né, era Sim. impossível, já estava muito difícil. Aí, graças a Deus, ano passado nós fomos para o festão dela lá de 90 Nossa, que anos de idade. legal. E celebrar Então, a vida dela. mesmo e daí mesmo que, por exemplo, você acionar esse seu benefício e eu pagar pelo Living Needs, né, ainda em vida, Certo. se você usar esse tratamento, esse dinheiro para fazer um tratamento ou não, ou se você usar para fazer memórias, né? E se você viver mais que esse meio ano, você não precisa devolver, tá? Porque é um dinheiro já pago, Que já está tá? abatido do que você Isso, receberia no isso, caso de exatamente. morte. E daí, eventualmente, quando você morrer e se tiver alguma diferença que eu ainda não paguei, daí eu posso pagar por benefício de morte, né? Mas se você recebeu aquele valor todo já em vida, daí quando você morrer, você já não tem mais o seguro, tá, gente? Então, uma vez que é pago, você perde ele como seguro, né? Você já ganhou os benefícios financeiros, Sim. né? É igual o pessoal que vai para o Brasil e pede os 3 últimos anos de Chacai Roquem. Aquilo Isso. foi embora, aqueles 3 Vai últimos ter que anos de começar do contribuição já zero, foi né? embora. Ô, Daniela, muito obrigado aí. Tem mais uma questão aí. Sim. Pode? Tudo bem? Pode, tá, Tranquilo? Diogo? Tá. Uhum. Pessoal, compartilha a live aí. Essa live é de extrema importância aí. Vocês percebem pelo tema, né, pela resposta da Daniela, que é muito importante. Compartilha aí com seus contatos aí nas suas redes sociais. Beleza? O Ernesto Maeda coloca aqui. Boa noite. Falando em câncer, eu pago seguro de vida já há 15 anos. E na última renovação eu retirei a parte que segurava o câncer para ficar mais barato. E porque ninguém da minha família teve, e na hora me falaram que podia tirar, mas não daria para pedir, mas não daria para pedir para repor. E que toda seguradora trabalha assim. Será que é verdade? Uma vez que tira uma coisa que tinha, o normal é você não poder mais colocar. E ele foi Né? baseado no histórico da família, né? Uhum. A gente até comentou, ó, se baseia no histórico da família, em caso de ter, você já fica esperto. Mas em caso de não ter também é complicado, né? Porque não quer dizer também Se que... acontecer, né, daí você não vai ter. Mas às vezes eu não sei responder ao certo se são todas mesmo. No nosso, na nossa seguradora, às vezes o que pode acontecer é a gente pedir para você passar pelo todo o processo de avaliação de novo, se quiser colocar. Ah, tá. Né? Então E aí se vai for vir algo... com... Vai tipo fazer um check-in do corpo, o Exatamente. corpinho vai ficar examinado e chegar para a corretora, para a Isso. seguradora e falar, ó, não tenho nada, pode colocar de volta. Isso. E como ele falou que já faz tempo que ele paga, pode ser que o tipo de seguro que ele tem, essa empresa já não tem mais. Então, o que for mudado ali já não pode ser colocado de novo, porque aquela parte no sistema atual já não existe. Sim. Né? Então, pode ser também isso. Perfeito. Ótimo. O pessoal nunca coloca o nome das suas respectivas seguradoras aí. Você prefere assim, ou você gostaria que eles colocassem para você ter um mapa a respeito disso? Tanto faz, né? Você Tanto conhece, faz, você tanto conhece os faz. bastidores aí das seguradoras. Sim. Se alguém quiser, né, falar, eu não sei direito o que eu tenho, não sei se é só seguradora ou não, mas você pode ver a minha apólice, daí Diogo, A pode Daniela faz uma contactar análise de aqui. apólice. Sim, daí se tiver bom, parabéns, né, pela escolha. Né? Ótimo. Beleza. Na próxima live, quem sabe, a gente pode pegar, se você tiver aí, alguns exemplos, né, com omissões de dados e nomes, talvez exemplos que são disponibilizados aí na internet, para você, de repente, fazer um tutorial aí, estou pedindo demais já, né? Fazer de como analisar uma apólice, quais são os pontos importantes a observar na apólice. Fica essa sugestão aí, se você se para você estiver tudo bem, para À mim está medida do sempre... possível. Para mim tá tranquilo. Porque a gente sabe que tem as questões relacionadas aí a nomes, né, Isso. segurador. Mas perfeito. Daniela,
Muito obrigado aí pela contribuição aí, trazendo Obrigada conteúdo de eu. qualidade aí para a nossa audiência, né, para o pessoal que tem interesse no assunto. Muita gente consome as nossas lives pós ela, Uhum. né, já Sim. feita, e eu costumo colocar algumas das nossas lives no YouTube, onde a pessoa pode assistir de modo acelerado. Então, uma live de Hum. 1h40 como essa, a pessoa pode assistir, então, em 50 minutos. Né? Uma Sim, live de 100 aham, minutos, eu assisti em sim. 50 minutos, né? De modo acelerado. Muito legal. Beleza? Aí eu deixo aí as suas considerações finais. Então, bom, primeiramente, obrigada de novo, né, mais uma vez por ter me dado essa oportunidade de compartilhar essas informações aí com o povo. Eu espero que os que nos acompanharam durante a live, os que vão assistir depois, que tenham gostado do conteúdo, né? Porque é um trabalho, o meu trabalho principal, eu até digo que é fornecer essas informações, né? Então, porque saber de um detalhezinho, principalmente nesses negócios de contrato, às vezes pode fazer a maior diferença na sua vida. E em questão de seguro, a gente está falando de vida mesmo, né? A Certo. vida da sua família, o conforto da sua família, o seu estado, né, financeiro. Então é muito importante saber de tudo como pelo menos esses básicos que eu mencionei agora, para você, quando for fazer a sua escolha, conseguir fazer ela com noção, que é o mais importante de tudo. Então, se ainda restaram dúvidas, etc., coloca ali no comentário que eu posso depois dar uma olhada depois de um tempinho, né, para ver se tem alguma coisa que eu não consegui responder, eu posso responder ali nos comentários ou contactar a pessoa diretamente, né, por mensagem direta ali. E eu vou deixar um comentário ali embaixo, né, com algumas das palavras que eu mencionei durante a live, que são importantes, né, para quem não conseguiu captar, né, pode dar uma olhada. Sim. E daí, se você quiser me contactar por mensagem direta ali, né, vai pela mensagem que eu colocar ali, pode me contactar, que eu vou estar à disposição de todos. Tá? Perfeito. Então, muito obrigada mais uma vez a todos e a você, Marcelo. Eu que agradeço, Daniela, muito obrigado mesmo aí pela contribuição e por gerar um conteúdo de qualidade aí para nós e informações importantíssimas aí. Pessoal, compartilha essa live aí, né? Como a gente pede sempre, aí uma forma de você estar retribuindo a esse tempo aí da Daniela, né? O nosso tempo também aqui disponibilizado para a gente estar compartilhando esse conteúdo Isso. para vocês. Uhum. Beleza? Forte abraço para vocês, até a próxima live aí, se Deus quiser. Um forte Até. abraço. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.